Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Visão Social, aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET e também pelas redes sociais. Muito obrigado você que nos acompanha pelas plataformas, pelos aplicativos, é muito bom tê-lo aqui em nossa companhia. O tema do programa de hoje é violência doméstica e os números no Brasil são alarmantes. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, são mais de 31 mil denúncias até julho deste ano. Entre elas estão a violência familiar, física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Quase 170 mil violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres. E os estados que lideram esse ranking são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E para falar sobre esse assunto muito delicado e triste, a gente vai conversar com uma vítima de violência no trabalho. Violência contra a mulher. E a vítima é Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. A Gabriela é procuradora-chefe do município de Registro, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. Gabriela, muito obrigado por aceitar o nosso convite em conversar sobre esse assunto que não deve ser nem um pouco fácil para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo espaço. Legal. Vamos começar falando, Gabriela, desse fato que aconteceu com você no dia 20 de junho, dentro da Prefeitura de Registro, no interior de São Paulo, seu local de trabalho. Como é que, para chegar nesse ponto, Gabriela, como é que era a conduta, como é que era o dia a dia convivendo com o agressor, que era o seu colega de trabalho, também procurador, Demétrios Oliveira de Macedo? Então, o Demétrios era uma pessoa que ele não se adequava, assim, ele tinha um difícil convívio social com as outras pessoas, estava sempre dificultando o trabalho, né? E não nos cumprimentava, não conversava com as demais servidoras ali da repartição. E até que ele começou a maltratar uma das servidoras, e então eu tive que tomar providências, né? Mas era um relacionamento muito difícil, ele era uma pessoa assim muito burocrática e tinha dificuldade de relacionamento. E há quanto tempo, Gabriela, que ele convivia com vocês, trabalhava ali na prefeitura, no departamento jurídico? Ele trabalhava conosco ele entrou na prefeitura em 2011. Eu entrei em 2013, então há 9 anos a gente trabalhava junto. Entendi. E esses problemas de relacionamento já existiam antes de você chegar? Ele sempre foi uma pessoa difícil, né? Nunca foi uma pessoa assim muito comunicativa, nunca foi aquele colega que tinha muitas amizades, né? Mas assim, eu acho que no último ano, assim, estava bem complicada o nosso convívio ali na Procuradoria. Entendi. E tem relatos também, né, por tudo que a gente viu e leu, das outras pessoas que trabalhavam ali. Já haviam denúncias nesse sentido, né? Sim, ele já tinha maltratado uma servidora, né? E, inclusive, foi por essa razão que eu decidi pedir pela abertura de um processo administrativo para apurar o mau comportamento dele. Ele não nos cumprimentava. Quando nós o cumprimentávamos, ele recusava o cumprimento e passou a falar de forma agressiva com os funcionários. E então já apresentava um comportamento hostil. Entendi. E isso era de conhecimento dos superiores de vocês? Houve algum tipo ou uma chamada de atenção, uma advertência? Ele já tinha sido alertado sobre isso ou ainda não? Foi justamente quando eu tentei conversar com ele, quando eu recebi essa reclamação da funcionária,
mas eu fui expulsa da sala dele, né? Eu fui perguntar para ele se ele estava com algum problema e ele me expulsou da sala, então eu decidi representar pela abertura de um processo administrativo para que fosse discutido formalmente, né, essas questões. E foi nesse dia que você instaurou esse processo administrativo que houve agressão? Foi no dia... Na verdade, eu pedi a abertura desse processo administrativo, e o processo administrativo ele segue um rito processual, né, Sim. procedimental, e primeiro é instaurada uma comissão onde vai analisar os fatos. Então, essa comissão, a portaria que instaura essa comissão, ela é publicada no Diário Oficial. E no dia 20 de junho desse ano, né, que foi publicada a portaria que instaurava essa comissão processante, que foi quando ele ficou sabendo e resolveu me atacar. Entendi. E esse fato ocorreu ao final do expediente? Foi às 16h50 do dia 20 de junho. A gente vê pelas imagens, né, foi um caso de repercussão nacional, a gente acompanhou as imagens, é uma imagem que choca muito, porque é uma imagem dura, difícil e num ambiente feminino, né? Então, assim, como é que você está hoje? Você tem um acompanhamento psicológico? Como é que está a tua cabeça hoje? Bem, a minha cabeça... Eu estou me recuperando, né, desse trauma, foi um trauma, e eu faço acompanhamento psicológico, já fazia antes, mas é algo assim, eu estou tentando ressignificar tudo isso para mim, né, esse trauma, tentando transformar ele em uma coisa mais digerível, digamos assim, né, transformar um trauma numa luta e ressignificar isso está sendo uma batalha que eu tenho lutado aí todos os dias, mas agora estou melhor, assim, enquanto ele estiver preso, acho que eu vou ficar mais tranquila, mas a saída dele da prisão é um medo, é algo que eu temo, e por isso que eu tenho buscado alterações legislativas para que a segurança das mulheres, não só a minha, né, como de outras mulheres que sofrem violência, para que seja evitada a reincidência, né? Porque o que acontece muitas vezes quando as mulheres denunciam é que depois que os agressores, eles cumprem a pena e retornam para o convívio social, eles ainda reincidem na criminalidade, né? Em cometer as agressões contra as mulheres. Então, ainda temo pela minha integridade, mas psicologicamente estou nesse processo de ressignificação. Eu imagino que não deva ser nada fácil, Gabriela, você estar no mesmo lugar, né? Isso também influencia de uma maneira muito pesada, né? Você estar nesse ambiente da agressão não deve ser fácil, né? Pois é, Fábio. Nós lá da Procuradoria, nós redecoramos o espaço ali para tentar transformar num ambiente mais agradável, para que a gente não ficasse lembrando as cenas. Todos ficaram muito chocados quando aconteceu, mas estamos trabalhando em paz, muito melhor do que quando ele estava lá, porque ele deixava um ambiente tóxico. Então agora nós estamos mais tranquilas, trabalhando mais em paz, esperando aí que ele seja demitido o mais rápido possível. Com certeza, nós vamos falar isso no segundo bloco. Segura um pouquinho. Você que está acompanhando o Visão Social, a gente vai para um intervalo rápido e voltamos em seguida conversando com a procuradora do município de Registro, Gabriela Samadelo, vítima de violência no trabalho. É rapidinho, a gente já volta. Olá, eu tenho um convite a fazer a todos os profissionais da psicologia e estudantes. O nosso curso totalmente digital de aprimoramento em psicoterapia sexual da Uniposo Norte.
que está com as inscrições abertas, com temas atuais e ministrado por professores, mestres e doutores. É o único e mais completo do Brasil. Mais informações e inscrições nos links abaixo. Garanta já a sua vaga. Unipós, o Norte. Nada se compara. E voltamos com o Visão Social no segundo bloco, conversando com Gabriela Samadelo, que é procuradora do município de Registro. Nosso tema hoje é violência contra a mulher. Gabriela, a gente finalizou o primeiro bloco falando de ressignificação, né? Ressignificar esse acontecimento, e você tem tomado providências, tem agido de uma maneira muito efetiva e positiva no sentido de criar uma legislação que possa oferecer mais segurança no caso da violência contra a mulher, que é um projeto de lei 1906/22. Queria que você falasse um pouquinho. Então, Fábio, logo que eu percebi toda essa repercussão que deu, né, uma repercussão internacional dos fatos, e pensando em como eu poderia ajudar, de certa forma, para que outras mulheres não passassem pela mesma situação pela qual eu passei, e também tendo em vista as falhas que eu encontrei no atendimento, enfim, toda essa situação pela qual eu passei, porque quando aconteceram os fatos lá, logo depois a polícia chegou, o agressor não foi preso em flagrante, depois eu cheguei na delegacia, solicitei as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, o delegado disse que não eram cabíveis, porque aquilo teria acontecido no ambiente de trabalho. Então eu vim para casa, depois de que eu passei pelo pronto-socorro, vim para minha casa, o agressor continuou solto. E todos esses meus pensamentos que eu falei para você, de quando o agressor sai da cadeia e ele volta para o convívio, vai querer se vingar da mulher, isso acontece muito. E até mesmo para que as mulheres tivessem segurança de denunciar. Porque quando a mulher, já é difícil para a mulher entender que está em uma situação de violência doméstica, né? Então, o que eu pude fazer, o que estava ao meu alcance, era o acesso que eu tinha, né, a deputados, a parlamentares. Sim. E o meu conhecimento jurídico. E aí foi que eu conversei com esses parlamentares e tive a oportunidade de participar ativamente na elaboração de 2 projetos de lei. Foi um projeto de lei federal, um projeto de lei aqui no estado de São Paulo também. Perfeito. E esses 2 projetos de leis, eles visam justamente evitar a reincidência nessa espécie de crime, de violência de gênero, e eles também visam evitar justamente a reincidência. O projeto de lei 255, que tramita na Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, ele prevê a criação de um cadastro para monitoramento eletrônico de agressores que têm contra si decretadas medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Sim. E eu quero abrir um parênteses aqui para explicar a questão da aplicação da Lei Maria da Penha para as relações de trabalho e os problemas na interpretação que a gente ainda tem dessa lei, que é muito boa, né? A 3ª melhor lei do mundo. Sim. No enfrentamento de violência de gênero, né? Contra as mulheres. E esse projeto de lei, a Lei Maria da Penha, na verdade, né? Ela é aplicável também para as relações de trabalho, porque ela conceitua que o ambiente doméstico, unidade doméstica, qualquer espaço de convívio permanente entre pessoas. E o Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento pacificado de que não há necessidade de coabitação entre o autor e a vítima. Só que esse entendimento, ele ainda não é uniformizado no país. E os operadores do direito, que são as pessoas que trabalham na área jurídica, delegados, juízes, promotores, essas pessoas ainda não
unificaram a interpretação da Lei Maria da Penha nesse sentido, né? Então, eu brigo para que seja estendida a proteção legal da Lei Maria da Penha também para as relações de trabalho, né? E nesse sentido, esses 2 projetos de leis, eles vêm fortalecer, aprimorar a Lei Maria da Penha, não visam alterar a Lei Maria da Penha, mas sim aprimorar os mecanismos de proteção. E o PL 255 do Estado de São Paulo, ele traz a criação desse cadastro para monitoramento eletrônico do agressor, onde a vítima fica com o dispositivo e quando o agressor chega perto da vítima, esse dispositivo ele dispara mensagens automáticas para a polícia militar, para agentes penitenciários que estiverem de plantão, para a Patrulha Maria da Penha. Aqui no estado de São Paulo nós temos a Patrulha Maria da Penha. Então ele visa salvar vidas, né? Através desses disparos automáticos. E o PL 1906, que é mais abrangente, porque nós entendemos que toda essa violência de gênero que nós temos hoje, o Brasil ocupa o 5º lugar, onde mais se tem esses números que você trouxe no início, né, da sua fala, eles são alarmantes, preocupantes. Então, são números que mostram ainda que as mulheres, culturalmente, socialmente, ainda se encontram numa situação de desvantagem em relação aos homens, desvantagem de direitos, até mesmo pelo próprio histórico da legislação e de discriminação contra as mulheres, como se as mulheres não fossem merecedoras de iguais direitos do que os homens. Então, é um machismo estrutural que a gente fala, né? Sim. É algo muito enraizado, ainda naturalizado na nossa sociedade. Então, o projeto de lei 1906, ele vem justamente atacar esse machismo estrutural através da inclusão de conteúdos educacionais desde o ensino fundamental, né, para que as crianças já cresçam tendo consciência dessa situação de violência, de machismo, e para que as crianças aprendam a tratar as mulheres de forma igual, em igualdade de direito com os homens, né? Então, altera a lei de diretrizes e bases da educação nesse sentido. Esse PL federal, ele também, tratando essa questão que eu passei, o fato do agressor não ter sido preso em flagrante, de não ter sido dada as medidas protetivas, concedidas as medidas protetivas para mim, e também para que se uniformize a interpretação da Lei Maria da Penha, traz novas espécies de crimes, alterando a lei de abuso de autoridade, criminalizando essa conduta negligente do delegado que não toma essas providências de prender em flagrante, de representar pelas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, inclusive nas relações de trabalho. E também essa lei altera a lei de execução penal para criar a necessidade da realização de um exame criminológico, porque quando o agressor é preso, Fábio, ele vai para a reclusão, né, que é aquele regime fechado. Sim. Depois de um certo tempo, ele adquire o direito de progredir de pena. Exato. Então, ele passa para o semiaberto e depois para o aberto. Então, entre essa progressão de regimes, essa lei ela traz a necessidade de que esse agressor seja avaliado por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, psicólogos, assistentes sociais, para que essa equipe emita um laudo atestando se esse agressor está apto para voltar ao convívio social, porque muitos desses homens, que nem nós mulheres, estamos sujeitas aí a nos envolvermos com psicopatas, né, com pessoas que, enfim, que não têm, são irrecuperáveis. Então, esse exame criminológico. Que pé que está esse projeto, Gabriela? O projeto 1906, ele já passou pelo regime de urgência. Nós estivemos na Câmara dos Deputados, conversamos com a bancada feminina da Câmara, foi aprovado o seu regime de urgência por unanimidade. Isso quer dizer, Fábio, que agora ele vai ter um procedimento mais célere. Ele vai ser votado logo que sejam retomadas as sessões da Câmara, ele já vai... esperamos que ele seja aprovado também por unanimidade.
Maravilha. E você tocou num ponto que é o atendimento que você teve do Estado, a vítima que já está numa situação delicada, e a gente vai falar sobre esse atendimento específico que eu também não concordo nem um pouco, mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. E você que nos acompanha, segura aí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Visão Social. Na aula de hoje, os alunos eles estão aprendendo como realizar algumas das partes do hemograma, né? Mais especificamente sobre o eritrograma. Então eu estou falando um pouquinho para eles sobre as etapas para análise da série vermelha, né? Desde a avaliação por meio do aparelho hematológico até a confecção do esfregaço sanguíneo e a análise por meio da microscopia óptica. Os nossos 2 primeiros anos foi na pandemia. Isso, na verdade, é a primeira aula prática. Ainda mais pra gente que ficou 2 anos, né, sem aula prática, sem ter aquilo, né, aquela parte toda, pra entender melhor as aulas, as matérias. Olá, estamos de volta com Visão Social, conversando com a advogada Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, que foi vítima de violência no ambiente de trabalho. Gabriela, e falando especificamente desse ponto, né, foi agredida, está naquela situação delicada de vulnerabilidade, aí chega numa delegacia para ser atendida, onde tem que ser acolhida, e aí você tem uma recepção que, na verdade, é uma segunda agressão, né? Esse despreparo também é absurdo, né? Pois é, Fábio, a gente nota a falta de capacitação dos servidores públicos, né? Para muito além da empatia do próprio ser humano, né? Que não se coloca no lugar da outra pessoa que está ali naquela situação de vulnerabilidade, né? De trauma. Mas como o Estado está deficiente de capacitar os seus servidores para esse atendimento, né? Não só nas delegacias, nos equipamentos de saúde, nos equipamentos de assistência social. Então, precisamos fazer um alerta para que os gestores públicos destinem verbas também para a capacitação dos servidores públicos, afinal, ninguém é obrigado a saber sobre tudo, né? Mas o mínimo que a gente espera é a capacitação e a empatia desses servidores, né? E você está dizendo uma coisa importante, porque, por exemplo, eu acho um absurdo a Delegacia da Mulher funcionar no horário burocrático, das 8 às 17, como se depois desse horário ou antes não acontecesse violência contra a mulher, né? Então é burocrático, é de segunda a sexta, isso é uma coisa que eu já conversei aqui, vou conversar na sexta-feira com a juíza Luciana Zamperlini Cochito, que é a diretora do Fórum e também a juíza da Vara da Mulher aqui em Rio Preto, para realmente discutir sobre esse tema, qualificação e horário de funcionamento, quer dizer, tem que ter turnos permanentes. Não é possível que uma mulher seja vítima de violência na sexta-feira às 18 horas e ela tenha que se encaminhar para uma delegacia, ser atendida por um homem, aguardar numa fila, passar por constrangimentos, enfim, é uma falta de estrutura absoluta e isso tem que mudar e rapidamente. Quer dizer, é mais fácil também, seria mais fácil, Gabriela, se as vítimas fossem atendidas por mulheres. Você acha que isso facilita? Com certeza, né? As mulheres elas se sentem mais representadas e mais à vontade para falar com outras mulheres. E as delegacias das mulheres, elas são ainda muito escassas. Aqui no estado de São Paulo, não tenho em números, mas não são todas as cidades que têm uma delegacia especializada. E aí a gente vê também como o Estado precisa investir nesse tipo de equipamento público, porque as mulheres são um pouquinho maior em quantidade do que os homens, e nós precisamos de políticas, ações afirmativas ainda nesse sentido, justamente por um histórico de legislação que nos deixa à margem ali do ordenamento jurídico e pelo fato de sermos mais vítimas de violência
só pelo simples fato de sermos mulheres, né? E se estamos ainda em uma situação de poder frente a um homem, esse número ele ainda aumenta, né? Então, é necessário que o Estado invista em delegacias especializadas, em capacitação desses servidores e, principalmente, também que todo o ordenamento jurídico voltado para a defesa das mulheres seja unificado e interpretado sempre para a preservação da vida dessas mulheres. É perfeita a colocação. E a luta das mulheres, né, Gabriela, é por igualdade, por reconhecimento, por respeito, sobretudo no mercado de trabalho, sobretudo nas relações. Ninguém está pedindo privilégios, as pessoas pedem igualdade. Eu acho que essa é uma luta que é do homem e da mulher, conscientes. E também eu penso, Gabriela, que não é apenas a punição, precisa ter conscientização. Porque nós vivemos numa sociedade machista, eu que sou atento a isso, tenho atitudes machistas, eu acho que até mulheres têm atitudes machistas, é uma sociedade que precisa olhar para dentro de si, fazer uma profunda reflexão para realmente se tornar uma sociedade decente de se viver e que respeite as diferenças. Hoje a gente não tem isso no Brasil, é uma fachada, como se fosse um cenário de novela e as pessoas fazem de conta que está tudo bem e não está tudo bem. E tudo isso precisa ser revisto, né? Eu acho que a luta é por igualdade e por respeito. Justamente, Fábio, é algo que nós crescemos já ouvindo, né? São pequenas coisas que às vezes estão tão naturalizadas na sociedade que nós sequer percebemos. E muitas mulheres também são machistas e reproduzem, né, essa criação. Eu acredito acredito que não nessa geração a gente consiga alterar totalmente, né? Mas é um desejo que para as próximas gerações, quanto mais a gente joga luz sobre o assunto, discute sobre isso, conscientiza as pessoas, informa, isso vai mudando, né, esse panorama que a gente tem hoje de machismo e violência, porque o machismo ele objetifica as mulheres e deixa elas em uma situação subalterna, né? Então as mulheres realmente elas têm garantidos pela Constituição Federal direitos iguais aos dos homens. Só que isso ainda não a gente não vê isso na sociedade. Nós vemos aí mulheres ganhando menos que os homens, ocupando menos espaços de poder. Se formos analisar quantos parlamentares nós temos na Câmara dos Deputados, quantas mulheres já foram presidentes da República, governadoras. Então, em todos os espaços onde a gente chega, a Câmara de Vereadores, a maioria são homens. Sim. Então, as mulheres precisam ter consciência, né, dessa situação, saber que as mulheres são melhores representadas quando alguém abraça essa causa, e nós devemos estar atentos a isso, inclusive até na própria criação de nossos filhos em casa, né, como a gente lida com essa situação hoje. Perfeito, Gabriela. E sempre denunciar, né? Sempre denunciar, isso é importantíssimo. Sempre denunciar, não deixe as situações avançarem. Foi vítima, denuncie. Gabriela, eu quero te agradecer demais. Teríamos muitas coisas para falar, mas o nosso tempo é curto. Eu te agradeço demais por aceitar o convite e te desejo que prontamente e rapidamente você esteja plenamente restabelecida, curtindo a sua vida, aproveitando com saúde plena, de cabeça erguida, porque é isso que você merece. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Fábio, a você e a todos que nos assistem. Valeu. E a você, muito obrigado pela companhia, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo aplicativo, em qualquer lugar do Brasil e também do exterior, você que é assinante, muito obrigado por acompanhar o Visão Social. A gente se despede aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá.